Se você está começando a investir agora ou já até investe há algum tempo, eu tenho uma lista aqui de conselhos que são muito interessantes para você e que certamente vão ajudar você a entender o que você precisa buscar nessa sua carreira aí de investidor que pode estar começando agora. Se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valoriza. Existe tanto ruído no mundo dos investimentos, seja com noticiário, influenciadores, opiniões diferentes, estratégias diferentes, objetivos diferentes, tantas coisas diferentes, que às vezes nos confundem, às vezes a gente não entende direito como é que se joga o jogo dos investimentos. O objetivo do vídeo de hoje é mostrar para vocês algumas regras, alguns conselhos que vão ajudar vocês a entender o que a gente busca, tá? São mais de 20, o que a gente busca quando a gente está investindo, como é que a gente consegue chegar lá. Essa lista eu peguei do blog do Ben Carson, que é um cara muito legal. De vez em quando eu uso o texto dele aqui, ele tem um livro que eu já li, eu recomendo que vocês leiam também. Vou deixar na descrição aqui o link para que vocês deem lá uma olhada, mas é tudo em inglês. Então, se você ainda não sabe inglês, você deveria estar aprendendo inglês ao invés de estar querendo investir. Então, talvez esse nem seja o canal para você, mas vamos falar sobre as regras aqui para quem quer ser um investidor. A primeira regra é que o simples supera o complexo. Porém, às vezes é difícil você implementar o simples porque o complexo parece mais inteligente e atraente, mas o simples sempre ganha do complexo. Número 2. A hora que você compra ou vende ações é muito menos importante do que o período pelo qual você segura esses ativos. Veja, acertar os topos e os fundos é para os sortudos e para os mentirosos, mais para os mentirosos. Então, se você segurar pacientemente os seus investimentos, você vai ter mais resultado do que tentar acertar a hora certa, aquele momento certo de entrar ou sair do mercado. Terceiro ponto, você deveria ignorar o que investidores lendários e bilionários pensam sobre o mercado. Primeiro porque essas pessoas não compartilham as mesmas circunstâncias que você, o mesmo horizonte de tempo, ou até mesmo o mesmo perfil de risco. Por que você deveria ouvir os conselhos dessa turma, né? Claro que às vezes tem alguma coisa boa, eu até uso aqui no canal alguns bons conselhos, mas, regra geral, a gente não sabe o que esses caras estão fazendo. Se a gente soubesse o que os bilionários fazem, eles não seriam bilionários. Número 4. Autocontrole vai te fazer muito mais dinheiro do que qualquer outra característica que você possa ter. Olha só, tem muita gente com QI alto demais e que são péssimos investidores porque simplesmente não tem o temperamento correto, vamos dizer assim. Um exemplo legal é o Sir Isaac Newton, né? Um gênio, porém um péssimo investidor. Número 5, e essa é bem difícil, todo investidor em renda variável deveria estar confortável ao ver o seu dinheiro incinerado de vez em quando. Porque veja, de vez em quando vai ter um bear market e o seu dinheiro vai realmente desaparecer por um tempo, sua carteira vai dar um resultado muito ruim e você deveria se acostumar com isso, ficar confortável com isso, porque é o único jeito de sobreviver até o longo prazo. Número 6, apostar na alta ou na baixa importa menos do que os seus objetivos pessoais. Como assim? Você tem que investir de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua vida, de acordo com aonde você está na sua vida. E você nem sempre precisa ter uma opinião se o mercado vai subir ou vai cair. Você simplesmente deve investir em valor de acordo com o que vai acontecer na sua vida. Número 7, gerenciamento de risco é importante, mas você precisa correr risco para ganhar dinheiro. Não tem como ganhar dinheiro no mercado de ações ou qualquer tipo de investimento que não seja renda fixa, né? Até mesmo a renda fixa. Mas não dá para você investir sem que você corra algum risco. Então, a gente tem que controlar o risco, mas sem correr risco, não vai ter como ganhar dinheiro também no mercado. Número 8, processo é muito mais importante do que o resultado. Mas, em alguma medida, o resultado também importa. A gente tem que tomar cuidado para não focar demais num processo que está dando errado por ignorar lá alguns indicadores que esse negócio não está funcionando. Número 9, uma boa estratégia que você consegue seguir é muito melhor do que uma excelente estratégia que você não consegue seguir. Veja só, no mundo dos investimentos, muitas vezes, o ótimo é inimigo do bom. Número 10. É impossível prever a economia. Veja só, até o pessoal do Banco Central, do Fed, tenta e todo ano eles erram toda vez. Não tem como prever e ninguém sabe direito como funciona a economia, essa que é a verdade. Número 11. É muito mais fácil você explicar o que acabou de acontecer do que prever o que vai acontecer no futuro. É muito comum que os analistas, esse pessoal que gosta de falar sobre o mercado, eles conseguem explicar detalhadamente como o que aconteceu agora era óbvio que ia acontecer isso.
mesmo que todas as previsões anteriores deles estivessem erradas. Número 12. Definir no que você não vai investir é mais importante do que definir no que você vai investir. Veja, quando a gente entra no mercado de investimentos, a gente vê que tem tantas opções, tantas possibilidades, tanta coisa, e se você limitar um pouquinho o seu espaço, você vai ter muito mais facilidade em encontrar ativos de valor. E não tenha medo de falar, nessa categoria aqui eu não vou investir. Isso vai provavelmente te ajudar. Número 13. Existem diferentes caminhos para encontrar o sucesso nos investimentos, mas só algumas maneiras que você tem de falhar. E veja, não existe um tipo de investimento perfeito, cada um pode encontrar o seu, e muitos deles vão funcionar, vão dar certo do mesmo jeito. Mas, tipicamente, aquele cara que perde na bolsa, ele tem um comportamento que é assim, ou o cara tentou fazer market time, né, acertar a hora de entrar e sair, ou o cara ficou girando demais, compra, vende, ou ele tentou ser mais esperto que o mercado, ou ele é muito autoconfiante, tem confiança demais na sua habilidade de investir, de repente investe baseado nas suas preferências políticas. Esses erros são típicos e frequentemente eles estão presentes quando alguém fracassa nos investimentos. Número 14. O mercado está certo na maior parte do tempo, mas não o tempo todo. Mas só porque de vez em quando o mercado fica louco, não quer dizer que é fácil prever ou vencer o mercado. Número 15. Ter lutado a guerra anterior pode te colocar em problemas, porque o próximo risco nunca é igualzinho o risco anterior. Número 16. Todo investidor tem o seu próprio ponto cego comportamental. Conhecer a si mesmo e se preocupar com essas suas falhas é muito mais importante do que saber o que os outros estão fazendo. A número 17, eu sempre falo aqui para vocês, um prazo longo o suficiente é um equalizador muito bom de mercados. Ou seja, um prazo longo o suficiente é um hedge, é uma proteção contra a maioria dos riscos de mercado. Número 18. Conselhos bons de investimentos são bem difíceis de serem aceitos. Veja só, ninguém quer ouvir num mercado de alta que você tem que ser cauteloso e tomar cuidado, assim como ninguém quer ouvir num mercado de baixa, em crise, que você tem que comprar e que o buy and hold é muito bom. Então é muito difícil aceitar bons conselhos. Número 19. Os retornos de longo prazo são os únicos que importam, mas você tem que sobreviver ao curto prazo, né? Afinal, a vida não é vivida no longo prazo. Número 20. A maior parte das discordâncias sobre o mercado vem de diferenças no horizonte de tempo ou na tolerância ao risco das pessoas. As pessoas têm objetivos diferentes, têm horizontes de tempos diferentes, então por causa disso sempre tem lá um comprador para cada vendedor. Número 21. Nada sobre investir é fácil, mas ainda assim a gente torna o processo mais difícil do que ele deveria ser. Veja, em investimento, você não vai ganhar mais pontos pela complexidade da sua estratégia. Número 22. Os otimistas são investidores melhores que os pessimistas. Isso é fácil de enxergar, eu enxergo isso na prática, né? O pessimista não consegue investir para o longo prazo porque ele acha que as coisas vão dar errado, ele está sempre negativo, né? O otimista não. Ele vai lá, compra ações, esquece, vai comprando. Então, na prática, isso é muito fácil de observar. Perceba que pessoas otimistas investem melhor. Aliás, acho que a maioria dos grandes investidores, todos são otimistas com o futuro. E também, se você não é otimista com o futuro, você está investindo para quê? Número 23. Não fazer nada é a melhor decisão de investimento na maior parte do tempo. Veja só, se você tem um plano e está seguindo esse plano, não fazer nada pode ser uma decisão extremamente racional. Número 24. Não tem problema construir riqueza lentamente. Uma vez perguntaram para o Warren Buffett se o que ele faz é tão simples, por que todo mundo não faz igual ele e não fica rico também? E ele respondeu, porque as pessoas não querem construir riqueza lentamente, ou porque as pessoas não querem enriquecer lentamente. Claro que nenhum de nós aqui vai ser o próximo Warren Buffett, mas essa ideia é muito mais realista do que você achar que vai ficar rico da noite para o dia. Então, esses foram os 24 conselhos, vou deixar o link lá do site original, espero que vocês tenham gostado. A gente pode conversar e discutir sobre cada um deles nos próximos vídeos. Eu pediria que vocês comentassem aqui embaixo aquele que você achou mais interessante, ou aquele que você achou mais necessário, ou até mesmo mais difícil de seguir, para a gente continuar essa conversa e de repente fazer mais vídeos aí sobre esse assunto. Eu volto semana que vem, até lá!